Olá, hoje estou aqui para falar sobre as características da arquitetura hexagonal e da arquitetura limpa. Começando pela arquitetura hexagonal, ela tem como intenção separar a lógica de negócio das interações externas. Ela também pode ser chamada de arquitetura de portas e adaptadores. Ela é dividida em três camadas, sendo a primeira os adaptadores, a segunda portas e o terceiro seria o núcleo. Os adaptadores são os componentes que permitem que o núcleo da aplicação interaja com o mundo externo. Eles convertem requisições externas em algo que o núcleo entenda e vice-versa. As portas são interfaces que definem contratos para a comunicação entre o núcleo e os adaptadores. E o núcleo vai ser onde ficará as regras de negócio. Já a arquitetura limpa, proposta por Uncle Bob, é um modelo que vai organizar a aplicação em camadas concêntricas. Isso significa que o sistema será organizado como círculos aninhados, onde cada camada interna é independente das externas. Ela vai possuir a camada mais interna, chamada de entidades. As entidades vai ser onde ficará armazenado as regras de negócio mais fundamentais da aplicação. Acima dela terá a camada de casos de uso. Nessa camada vai ser onde será definidas as regras de aplicação específicas que utilizam as entidades. Acima da camada de caso de uso, terá a camada de interface adapters ou adaptadores de interface. Essa camada que adapta dados de entrada e saída, transforma os dados externos em algo que o núcleo entenda e vice-versa. E por último, a camada de framework e drivers. Vou botar. Nessa camada ficará tudo o que é específico da tecnologia, como bibliotecas, banco de dados, frameworks de interface gráfica. É a camada mais externa e pode ser substituída facilmente. Então, digamos que você seja contratado para criar um aplicativo para um banco. Usando a arquitetura hexagonal, os adaptadores são responsáveis pelo banco de dados e a parte da interface gráfica. Já as portas vai ser os contratos para comunicação entre os adaptadores e o núcleo. Então aqui vai possuir algo como criar conta, salvar conta, ah, depositar e assim por diante. E o núcleo terá as regras de negócio. Por sua vez, testar o núcleo vai se tornar fácil, porque ele não dependerá de frameworks ou de dados não, ou de bancos de dados específicos. Arquitetura limpa. As entidades terá a classe conta bancária com os métodos de depositar, sacar, consultar saldo. Casos de uso. Vai ter o serviço que vai coordenar transações bancárias. O adaptador de interface vai ser onde ficará o repositório que salva e carrega dados de contas em um banco de dados. E o Framework Drivers vai ter a parte mais externa, que seria um Java Swing, um Framework Web e assim por diante. Ambas as arquiteturas têm como objetivo principal separar a lógica de negócio dos detalhes de implementação. A diferença está na forma como
Isso é organizado. Enquanto a arquitetura hexagonal foca em adaptar interações externas, a arquitetura limpa se preocupa com a hierarquia de dependências.